Hoje eu gostaria de falar sobre a importância da gente considerar a análise antropológica em meio a uma situação de globalização. O que eu quero dizer com isso é que, diferentemente do que aconteceu há alguns séculos atrás, até do surgimento da antropologia, que também surgiu num processo de uma globalização, em outros termos, mas que visava estudar e conhecer outras pessoas, no momento atual a gente sai um pouco desse pressuposto de que a razão ocidental é a que vai comandar essa análise e parte para entender de que forma processos muito parecidos ocorrem em diferentes partes do mundo, cada um, é claro, com sua particularidade, com sua peculiaridade, uma vez que estão imbricados nas teias culturais de significados referentes a cada população. Bom, a gente sabe que no mundo atual a gente convive com processos muito semelhantes, né? O que faz a gente também pensar por que não tornar o global etnográfico, ou seja, por que não tomar esse processo de entender o outro e suas particularidades, tomando como plano de fundo uma série de mudanças e fatos e ocorrências e eventos que estão pipocando por aí pelo mundo, né? Por exemplo, o acesso às tecnologias de informação e comunicação é um fenômeno que a gente está observando, que tem particularidades, mas que está presente em boa escala no mundo todo. Então, é possível a gente tentar entender esse processo a partir da experiência, ou seja, da recepção, do consumo dessas tecnologias, ou de qualquer outro fato, e também no sentido de uma produção, o que esse tipo de evento, de situação causa e permite criar, em termos de novas formas de viver, novas formas de se relacionar. Então, olhar não só para esse lado de recepção, de consumo, mas também do lado de uma produção de significados, produção de cultura, né? Então, como eu estava falando, os efeitos da globalização, eles não são homogêneos, né? Embora muitos eventos, muitos fatos, como, por exemplo, a chegada das tecnologias de informação e comunicação sejam vistos como fenômenos inexoráveis, isso, de alguma forma, não abala a antropologia, muito pelo contrário, esse movimento reforça a importância de uma análise antropológica à medida em que é preciso entender até que ponto e de que forma que os mundos culturais eles são representados diante desses fenômenos macros de economia política, e que como essas forças que vêm de fora, elas se integram e constituem o de dentro. Então, aí a gente tem que fazer um parênteses e pensar que as situações culturais sempre são processos em fluxo, e que sempre haverá modos de resistência e acomodação. Então, são processos que sempre não vão encaixar, né, perfeitamente, eles vão ter ajustes, eles vão ter disputas, eles vão ter processos mais amplos por fora que permitem que umas coisas convivam com outras. E sem a etnografia, a gente não consegue imaginar o que estaria acontecendo, né, nesse contexto. Ela é justamente esse registro sensível dessas mudanças que ocorrem no nível da experiência. Por isso, é importante a gente retomar a antropologia, sua força no momento atual, interpretando, né, como os sistemas de crença, os sistemas tradicionais, os papéis complexos desses sistemas culturais entram em relação nesse jogo de forças com elementos da economia política, elementos mais globalizantes, né? E como fazer isso, né? É importante pensar numa etnografia também
situada. É preciso olhar para diversos contextos, é possível fazer comparações e representar locais interdependentes num único texto. Ao invés de estar em um local por um período longo, como antigamente se fazia, é possível também pensar na mobilidade, né? O antropólogo também pode ser esse agente móvel que se desloca e que estuda vários locais que, de alguma forma, abrangem um processo em comum, né? Que o objeto de estudo, não necessariamente ele vai estar fixo num local. Na verdade, ele vai se espalhar em determinados locais, em determinados campos de estudo, de conhecimento. Uma coisa importante também é não perder o fio da vida cotidiana, porque a partir das práticas cotidianas, desses fluxos da vida, que uma série de coisas circulam, sejam elas discursos, mercadorias, populações e até mesmo poder, relações de poder. Então, não há como abandonar o micro, não há como abandonar a lógica interna de processos micro, de processos da vida comum, da vida no dia a dia. Só que é possível também considerar essa parte micro a partir de diferentes locais, a partir de diferentes contextos. Aí a ideia da etnografia multissituada, trocando os lugares no campo, e um trabalho de campo reconhecendo o que essas pequenas microsituações elas podem ter em comum com relação a um processo maior, um processo global maior. De alguma forma, elas podem estar conectadas entre si. O que é importante marcar aqui é que em nenhum momento faz-se legítimo considerar que essas forças globais elas se impõem de cima para baixo como entidades pré-definidas. Essas forças também são construções de discursos específicos, né? E o que vale aqui é estudar as particularidades, estudar o micro e entender que essas relações de poder que se apresentam, elas não podem ser vistas como causadoras de efeitos específicos no micro. Na verdade, laços econômicos, relações econômicas não necessariamente vão produzir relações sociais. Ou a forma como elas vão produzir nem sempre é a mesma, né, do que muitas vezes é preconizado, do que é visto como ideal. Então, voltando para o estudo dos países emergentes, dos países do Sul, faz muito interessante analisar de que forma que eles têm as próprias conexões com o global e de que forma eles criam os seus regimes específicos ou conjuntos de relações que os momentos materiais e discursivos estão inextricavelmente ligados. Ou seja, a produção do discurso e a produção da matéria, do material, são processos em conjunto e não necessariamente resultados de forças que vêm de cima para baixo. Então, a grande conclusão que fica é pensar como a globalização, esses processos de globalização são experienciados na base, como eles se conectam com as realidades locais e de que forma a realidade local, ela mesma produz a globalização a partir de uma força de dentro para fora e partindo de outros parâmetros. Então, não pensar uma coisa de cima para baixo, nem uma outra coisa de baixo para cima, mas um embate de forças e fluxos e que estão o tempo todo se ajustando, criando momentos de impulso, de retraimento e tentando encontrar aí formas de existir mutuamente.